Vamos estudar o livro dos Espíritos. Hoje temos a questão 921, com o complemento, com acréscimo do professor Allan Kardec. O tema de hoje diz respeito à felicidade. Então vamos fazer a leitura da questão com a sua resposta e logo depois a nota do professor Allan Kardec, da qual nós iremos refletir, examinar e estudar este tema com este grande mentor, Allan Kardec. Em texto, questão 921, do livro dos Espíritos. Concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Mas, enquanto isso se não verifica, poderá conseguir uma felicidade relativa? Resposta: o homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, a muitos males se forrará e proporcionará a si mesmo felicidade tão grande quanto o comporte a sua existência grosseira. Amigos dos estudos, finalizamos a questão 921 com a sua resposta e temos aqui uma reflexão de importância, porque orienta aqui o mundo superior que, praticando a lei de Deus, a muitos males se forrará e proporcionará a si mesmo felicidade tão grande quanto comporte a sua existência grosseira. Ou seja, devemos observar as leis divinas, a lei de causa e efeito, a lei de sociedade, a lei do progresso, do trabalho, a lei de justiça, de caridade e as demais leis, porque as leis divinas são inteligências da causa maior, do autor da vida, e o Senhor Deus já possui a fórmula, já possui as orientações, a orientação para que possamos atingir o alvo, a meta maior. E o professor Allan Kardec, vamos agora analisar a nota de Allan Kardec. Vamos à leitura, depois algumas reflexões na medida que vamos destacando conteúdos que possam somar em nossa formação mental e espiritual. Em texto, nota de Allan Kardec a respeito da questão 921 e sua resposta. Aquele que se acha bem compenetrado do seu destino futuro não vê na vida corporal mais do que uma estação temporária, uma como parada momentânea em péssima hospedaria. Interrompendo a leitura, amigos dos estudos, temos este destaque que diz, segundo o professor Allan Kardec, que aquele que está bem compenetrado de seu destino futuro, ou seja, a vida espiritual, se nós estamos estudando, procurando fixar pela via intelectual e emocional que existe a vida espiritual. Este momento que estamos vivendo, ele é impermanente, ele não permanece em valores eternos. Este mundo transitório, físico. É claro que os sentimentos, emoções, afeições e amizades, as amizades, elas são eternas, mas a condição física, carnal, ela é temporária. E Allan Kardec diz que, na visão maior, não vê na vida corporal mais do que uma estação temporária, ou seja, algo temporário. É uma parada momentânea, segundo as palavras dele. E ele aqui salienta em péssima hospedaria, ou seja, Allan Kardec não visualiza a vida material
como algo maior. Pelo contrário, as condições aqui no mundo terráqueos são condições difíceis. Voltemos à leitura. Facilmente se consola de alguns aborrecimentos passageiros de uma viagem que o levará a tanto melhor posição, quanto melhor tenha cuidado dos preparativos para empreendê-la. Interrompendo a leitura, amigos dos estudos, vamos detalhar, examinar esta mensagem do professor Allan Kardec. Diz ele aqui que se cada um de nós venhamos a definir a vida material como uma estação temporária, um momento muito breve das nossas vidas, na qualidade de imortais que somos, os aborrecimentos terão caráter, terão qualidades passageiros, porque sabe, o espírito, ele ciente disso, ele tem em si a intuição, a certeza que nós estamos numa viagem, que esta viagem levará a cada um de nós, na medida que nós desenvolvemos o altruísmo, as qualidades, as virtudes, uma posição melhor. Então devemos relativizar esta vida material. Continuemos a leitura com as palavras do professor Allan Kardec. Em texto: já nesta vida somos punidos pelas infrações que cometemos das leis que regem a existência corpórea, sofrendo os males consequentes dessas mesmas infrações e dos nossos próprios excessos. Interrompendo, Allan Kardec diz aqui, ele está apontando uma lei que nós já conhecemos, a lei de causa e efeito, infrações, essas transgressões, os excessos. Então devemos evitar de infringir, de atingir esta lei, para que nós tenhamos experiências mais felizes, em sintonia com Cristo. Voltemos à leitura. Em texto: se gradativamente remontarmos à origem do que chamamos as nossas desgraças terrenas, veremos que, na maioria dos casos, elas são a consequência de um primeiro afastamento nosso do caminho reto. Interrompendo, aqui Allan Kardec orienta. Ele diz que a origem da problemática, das problemáticas da vida, das nossas desgraças terrenas, ela tem as suas origens lá quando nós saímos do caminho reto, da boa rota, da porta estreita do querido Messias. Escolhemos a porta larga. Observação do professor Allan Kardec. Continuemos a leitura em texto. Desviando-nos deste, enveredamos por outro mal e, de consequência em consequência, caímos na desgraça. Finalizando a leitura, mas eu irei repetir essa parte final em texto. Desviando-nos deste, enveredamos por outro mal e, de consequência em consequência, caímos na desgraça. Aqui fica claro, amigos, finalizando a leitura, que a lei de causa e efeito, quando nós nos deixamos levar pelas ilusões, pelos limites do entendimento da vida física, nós infelizmente incidimos nos erros e, por sua vez, transgredimos as leis de Deus, a lei de causa e efeito. Estamos estudando
o Livro dos Espíritos, questão 921, com acréscimo de uma nota de Allan Kardec. E com os estudos de hoje, em destaque as avaliações de Allan Kardec no tocante à pergunta 921, Allan Kardec ele classifica a vida aqui na Terra, na condição de encarnados, como uma estação temporária. Ele diz como parada momentânea em péssima hospedaria. O professor Allan Kardec, ao se reportar desta forma perante a vida carnal, ele está, de alguma forma, conduzindo a todos nós a racionalizar que a nossa condição ela é passageira. E ele diz que os aborrecimentos que venhamos a ter nesta viagem devemos não levar muito a sério, no sentido de fixarmos mentalmente, emocionalmente neste mundo. Devemos levar a sério, sim, as soluções espirituais deste problema, porque nós criamos verdadeiras algemas em situações que irão ficar neste mundo transitório. Então devemos analisar a causa dos embaraços pessoais e aborrecimentos porque nós não conseguimos alcançar não o suficiente, o necessário, mas ficamos tristes como crianças quando não conseguimos os excessos. E o mundo espiritual, Deus, entende que nós necessitamos somente do suficiente, não do excesso. E criamos aborrecimentos, dores imaginárias, sem nenhum sentido. Allan Kardec ainda salienta neste acréscimo da nota em que o professor analisa a questão 921 do Livro dos Espíritos a respeito da origem da problemática, da desgraça da vida humana. Ele aqui, Allan Kardec, ele procura arquitetar um raciocínio, uma definição interessante, porque as desgraças, os sofrimentos são originários de cada um de nós e por conseguinte não existe vítima. Não, o termo vítima na doutrina espírita não existe, porque as consequências, as construções das nossas atitudes, elas são pessoais. As responsabilidades são pessoais também, porque as minhas obras elas são intransferíveis, como os meus erros, aquilo que eu venha a prejudicar o meu próximo. De modo que o professor Allan Kardec diz que quando nos afastamos do caminho reto, do caminho que conduzirá cada um de nós para a libertação, nós construímos também, infelizmente, situações desagradáveis e de desconfortos, porque nós, ao contrariar as leis naturais, as leis divinas, nos afastamos naturalmente das determinações de Deus, que são traduzidas nas programações quando nós estávamos na erraticidade, ou seja, no mundo espiritual, aguardando a reencarnação seguinte. Ali existe
é o departamento, cada colônia, cada posto no mundo espiritual, o departamento das programações da reencarnação, das reencarnações. De modo que, se eu não estou cumprindo aquilo que eu planejei na vida espiritual, a responsabilidade puramente é minha. Mas vamos entender que com o Evangelho do Senhor Cristo devemos recomeçar a caminhada sempre. Caminhar como assim ocorreu com Paulo de Tarso. Na condição de Saulo, ele superou este opositor, este irmão que ainda vivia na sombra. Ele não conseguia perceber a luz em si mesmo. Foi quando, a caminho de Damasco, ele ficou frente a frente, face a face com o Senhor Cristo. E ele resolveu suplantar o Saulo, e nasceu o Paulo de Tarso. De modo que devemos superar pouco a pouco esta faceta ainda na sombra, na ausência da luz, para que sejamos a luz do mundo. Que brilhe vossa luz. Amigos dos estudos, que Jesus possa abençoar cada um de nós. Fiquem na paz.